Sim. Bem, muito bom dia a todas e a todos. Obrigada pela vossa presença aqui hoje no Mosteiro de Santa Clara à Velha para apresentarmos a Direção Regional de Cultura do Centro, o Programa de Apoio à Ação Cultural, a edição de 2022. Eu gostava de começar por referir que, como é evidente, estamos a apresentar este programa agora em julho, fruto da inexistência de um orçamento de Estado aprovado, como seria expectável, no início do ano, mas que por essa razão impossibilitou-nos de podermos lançar o programa. E neste momento estamos a fazê-lo, um programa que, como sabem, está em vigor na Direção Regional de Cultura desde 2019 e que este ano, a edição deste ano, como iremos ver, não altera substantivamente as condições relativamente aos programas dos anos anteriores. E, portanto, nesse sentido, eu gostaria desde já de dizer, sobretudo a quem nos está a acompanhar online, a quem também agradeço a presença, que todas as questões que nos queiram colocar, por uma questão de melhor gestão desta conferência, todas as questões que nos queiram colocar, que nos façam chegar por Facebook ou através do e-mail do Gabinete de Apoio aos Agentes Culturais, e nós iremos procurar responder a todas as questões e transformá-las depois em facs que vão ficar disponíveis no nosso site. Sem prejuízo desta informação, como é evidente, a equipa do Gabinete de Apoio aos Agentes Culturais mantém-se completamente ao dispor dos nossos agentes culturais para, ao longo deste processo de candidatura, responder a todas as dúvidas que possam surgir. Bom, como sabem, ou como eu comecei por dizer, este é um programa que existe desde 2019 e que tem procurado apoiar a produção cultural e artística do nosso setor cultural não profissional na região centro. E essa é uma das grandes missões que as direções regionais de cultura têm nos seus respectivos territórios. Neste momento lançamos já 13 edições, 2 das quais em plena pandemia, sendo que no total, entre 2019 e 2021, apoiamos 112 projetos que aconteceram em municípios da região centro, promovidos por entidades culturais sediadas num dos 77 municípios da região centro, o que correspondeu a um investimento total até este momento de 370 mil euros. 370 mil euros de apoios financeiros que foram disponibilizados ao setor cultural e artístico da região centro. Como é evidente, dentro destes 370 mil euros está aqui uma parte bastante relevante do projeto da linha de financiamento Garantir Cultura, que foi criada em 2020 no contexto pandémico que vivíamos e que procurou apoiar, numa primeira fase, todos os agentes profissionais. E foi neste contexto que foi decidido pelo Ministério da Cultura reforçar o orçamento de cada uma das direções regionais de cultura, também com verbas do Garantir Cultura, para o apoio ao setor não profissional. E, desse modo, na edição de 2021, tivemos um valor substantivamente maior, que tem a ver com o apoio de emergência, um apoio específico para responder às consequências da pandemia, por via do Garantir Cultura. Este ano, em 2022, pretendemos então dar continuidade a todos os apoios que temos vindo a dar, valorizando projetos na área da criação artística, das artes do espetáculo, do cinema, do audiovisual, da edição discográfica e literária. Ou seja, na sua essência, as medidas que habitualmente apoiamos são as que se vão manter. Sendo que, em termos de grandes objetivos do programa para este ano, mantemos a intenção de apoiar iniciativas que estimulem a capacitação das comunidades locais, ou seja, projetos culturais e artísticos que trabalham diretamente as comunidades desse território, fortalecer o tecido cultural não profissional, criando melhores condições para que desenvolvam o seu trabalho de uma forma mais eficaz e eficiente, estimular a criação de redes culturais nos territórios da região, e esta é talvez uma das áreas às quais prestamos maior atenção, daí que grande parte das medidas tenham como critério de elegibilidade acontecerem não apenas no concelho de origem, como pelo menos num outro concelho. É isso que permite depois disseminar os projetos e torná-lo acessível a um maior número de públicos.
estimular uma política de qualificação dos agentes culturais não profissionais e, finalmente, este ano introduzimos um objetivo da maior importância. No âmbito da avaliação das nossas candidaturas, vamos procurar majorar todos os projetos que se comprometam com os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável preconizados na Agenda 2030. Esta agenda foi uma agenda criada e subscrita pela maioria dos Estados em todo o mundo e define um conjunto de princípios de política pública que devem ser devidamente internalizados por todos nós e também pelo setor cultural, porque são os princípios que devem orientar a sustentabilidade futura do nosso planeta e da nossa humanidade. A Direção Regional de Cultura realizou há 2 semanas atrás a Conferência Internacional Cultura, Território e Desenvolvimento e dedicou particular atenção precisamente à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso objetivo é que também o setor cultural não profissional entre dentro destas temáticas e as comece a dominar, assumindo a cultura o papel que efetivamente deve ter em termos sociais, sendo um espaço de questionamento, de pensamento, de alteração ou de modificação de comportamentos e de consciências e de mentalidades para os temas que são efetivamente importantes para todos nós. E, portanto, este ano vamos procurar valorizar, é a primeira vez que o fazemos, projetos que trabalham este conjunto de temas que eu já irei apresentar. Como habitualmente, eu penso que já o disse, este programa dirige-se então ao setor não profissional. E o nosso objetivo é o financiamento da produção ou da criação cultural e artística propriamente dita. Falamos de associações sem fins lucrativos e não profissionais que têm que ter como requisito obrigatório estarem sediados num dos 77 concelhos que fazem parte da circunscrição territorial da Direção Regional de Cultura do Centro. Voltamos então a ter como apoio máximo o valor total do programa, os 70 mil euros que temos tido. E como vos dizia, este ano particularmente vamos tentar valorizar ou majorar todos os projetos que trabalhem os grandes temas da Agenda 2030 e que passam pelas questões dos direitos humanos, da orientação sexual, da igualdade de género, do combate ao racismo e à não discriminação, da integração de minorias étnicas, das questões da sustentabilidade e da preservação ambiental, do contributo à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, da promoção da cidadania inclusiva, estimulando naturalmente programações acessíveis e inclusivas a todos os públicos, ou seja, no fundo, os grandes temas que a Agenda 2030 veio colocar em cima da nossa mesa como objetivos de desenvolvimento para a próxima década. Teremos, como já penso que terei referido, as mesmas 7 medidas que temos vindo a trabalhar desde 2020 e que são o apoio a iniciativas de criação artística, o apoio a iniciativas de difusão ou programação das artes do espetáculo, apoio no domínio das artes plásticas e visuais, apoio a iniciativas de difusão audiovisual e formação em cinema ou audiovisual, o apoio à edição de livros e, finalmente, o apoio à edição discográfica. No que diz respeito, então, à nossa primeira medida, a criação artística, aquilo que pretendemos é, fundamentalmente, apoiar projetos nas áreas do teatro, da música, da dança ou transdisciplinar, ou seja, projetos que cruzem mais do que uma expressão artística. Como condições elegíveis, mantemos a necessidade de apresentação no mínimo de 3 espetáculos, que tanto podem ser presenciais como online, porque também este programa mantém o apoio ao pagamento de despesas que se relacionem com o streaming. E, portanto, no que diz respeito ao presencial, pelo menos um dos espetáculos deverá ser realizado fora da sede da instituição
e a transmissão em live streaming será considerada por quando sejam sessões distintas do mesmo espetáculo. Ou seja, para me explicar um bocadinho melhor, não é cumulativo estarem a fazer streaming para um só espetáculo. Queremos que seja um espetáculo presencial e, complementarmente, uma segunda apresentação em streaming. Esta medida tem um valor total de investimento de 15.000 euros, sendo que no âmbito do pacote das despesas elegíveis, que como verão no regulamento se mantêm exatamente as mesmas, dentro desse pacote de despesas elegíveis, a Direção Regional de Cultura assume um valor máximo de 1.500 euros por cada projeto de criação artística ou difusão de artes de espetáculo. No que concerne à segunda linha de financiamento, a difusão das artes de espetáculo, dirige-se sobretudo a festivais temáticos ou de natureza transdisciplinar, de natureza também cultural ou artística, e esse é um fator de ponderação do qual não abrimos mão. Quando falamos de festivais que são criados especificamente para a promoção de cultura, arte ou património. Como condições de elegibilidade, os projetos a apresentar terão que ter pelo menos uma edição realizada depois de 22 de julho de 2020, portanto que se refere ao anterior programa, em regime presencial ou virtual, desde que transmitidos em tempo real. A linha tem um total de investimento de 15.000 euros e, no âmbito das despesas que são consideradas elegíveis, pagaremos também até 1.500 euros por cada projeto. Quanto à medida das artes plásticas e visuais, o nosso objetivo aqui é estimularmos o trabalho no domínio das artes plásticas, especificamente visibilizando artistas não profissionais que sejam naturais ou residentes num dos 77 municípios da região centro. Esta medida, como sabem, sendo dirigida a um artista em particular, não pode ser candidatada pelo artista. Continua a ter que ser candidatada por uma associação. Ou seja, é suposto, uma vez mais, estabelecerem redes de trabalho no território. Quem apresenta o projeto é a Associação Cultural e o projeto passará então pela apresentação de uma exposição do trabalho de um artista que tem que ser ou residente ou natural de um dos 77 municípios da região. No mínimo, em termos de condições de elegibilidade, tem que apresentar 2 exposições, uma das quais fora do município a que pertence a instituição. Esta medida tem um valor total de 5.000 euros, sendo que financiamos até despesas no montante até 1.000 euros por cada projeto. No que diz respeito à difusão audiovisual, pretendemos apoiar projetos que já tenham várias edições ou novos projetos em primeira edição. Os projetos do audiovisual podem realizar-se em via presencial ou virtual, desde que, uma vez mais, seja transmitida em tempo real. No que diz respeito a esta linha, temos um montante total de 15.000 euros e apoiamos até 1.500 euros por cada projeto apresentado. A formação de cinema e de audiovisual destina-se essencialmente a apoiar projetos que tenham como missão específica a realização de formação ou de workshops. Seja formação contínua, seja workshops, só apoiaremos projetos que tenham no mínimo 14 horas de formação efetiva, seja em tempo presencial, seja virtual. Neste caso, iremos apoiar até um valor de 1.000 euros por cada projeto, sendo que apoiaremos então um total de 6.000 euros nesta medida. Quanto à edição de livros, o nosso objetivo aqui é fomentarmos essencialmente a edição de um conjunto de obras, uma vez mais promovidas pelas nossas associações culturais não profissionais,
que digam respeito a imóveis classificados afetos à Direção Regional de Cultura do Centro, e eles estão devidamente descritos nas normas do programa. Estudos relativos a património imóvel na região centro, seja classificado, seja arqueológico. A história de associações, grupos, coletividades ou equipamentos culturais da nossa região. Estudos ou documentação relativos a manifestações culturais tradicionais e materiais da região centro. Aliás, a valorização do património imaterial e do saber fazer das nossas comunidades é uma das áreas centrais de atuação neste momento da Direção Regional de Cultura do Centro, e por isso temos vindo a desenvolver várias ações de sensibilização junto dos nossos municípios e junto das nossas comunidades, com a intenção de promovermos a classificação, o inventário destas manifestações tão breve quanto possível. Edições que resultem da organização de iniciativas de caráter científico e, finalmente, edições relativas a histórias de vida, personalidades locais, com ação relevante para a dinamização de práticas culturais das nossas comunidades. No âmbito deste apoio, teremos um montante total de 7.000 euros, sendo que os projetos poderão ser financiados até 1.000 euros por cada projeto. Finalmente, a nossa última medida, o apoio à edição discográfica. Aqui procuramos apoiar projetos inéditos promovidos pelas nossas associações culturais, nos mais diversos domínios, porquanto estejam em edição discográfica. Esta linha terá um apoio até 7.000 euros e os projetos serão financiados até 1.000 euros por projeto. Como notas finais, eu gostaria desde já de referir que, atendendo ao facto de só estarmos a apresentar o projeto, porque não tínhamos a possibilidade de o fazer antes, só estarmos a apresentar este programa nesta data, isso não invalidará que todos os projetos que aconteceram entre 1 de janeiro deste ano e 31 de dezembro não possam ser candidatáveis e, por conseguinte, todas as associações que já apresentaram os seus projetos, que já desenvolveram a sua atividade neste primeiro semestre do ano, deverão apresentar as candidaturas, tanto mais que agora já podem juntar, inclusivamente, os resultados efetivos que os projetos tiveram. Portanto, o programa, apesar de estar a ser apresentado apenas hoje, destina-se a todos os projetos culturais e artísticos que decorreram entre 1 de janeiro deste ano e 31 de dezembro. O período de candidatura vai ser um bocadinho mais alargado do que é habitualmente, porque vamos ter aqui pelo meio o mês de agosto, que é um mês que sabemos, as nossas associações, em princípio, têm um maior índice de atividade e, portanto, para assegurar que ninguém fica prejudicado, as candidaturas desenrolam-se a partir do dia 22 de julho até 15 de setembro de 2021, sendo que continuará a ser realizada via online, através do nosso site, culturacentro.gov.pt, devendo para isso consultar sempre, eu faço sempre este alerta prévio, as normas que regem o programa. Perceberem o que é que são despesas elegíveis dentro deste programa, o que é que nós não pagamos de todo, que documentação complementar têm que apresentar e como é que devem defender e argumentar os seus projetos. Porque estas candidaturas visam majorar, visam distinguir o mérito dos projetos culturais. E quanto melhor forem os projetos culturais, melhor é a atuação das nossas associações, maior é a sua eficácia junto das respectivas comunidades e, portanto, as candidaturas devem seguir rigorosamente todo o questionamento que vai sendo feito no formulário para que a equipa que faz a avaliação tenha também o máximo de informações disponíveis sobre o projeto para avaliar bem, que é aquilo que nós pretendemos. Sendo que, como eu dizia, o nosso setor cultural, que eu espero que nos esteja a acompanhar online, poderá enviar questões por Facebook ou pelo nosso e-mail, eu perguntava aos senhores jornalistas, a quem uma vez mais agradeço a disponibilidade para aqui estarem, se têm alguma questão a colocar sobre o programa que eu possa já responder. Como é que as pessoas podem consultar essas normas?
As normas vão estar, As normas vão estar disponíveis no site, entrando no site da Direção Regional de Cultura, culturacentro.gov.pt, tem um link específico para o programa. Entrando dentro do programa, do PAC, encontram depois quer o formulário de candidatura, quer as normas. A isso vamos juntar, decorrente desta conversa, vamos juntar um conjunto de perguntas que eu espero que, entretanto, sejam colocadas e as respectivas respostas para que fique tudo o mais claro possível. Perguntava também se este programa se destina apenas a agentes culturais não profissionais, certo? Exatamente, não profissionais. O setor profissional é apoiado especificamente por outras estruturas do Ministério da Cultura, nomeadamente pela Direção-Geral das Artes. Cabe às direções regionais de cultura apoiarem-se precisamente o setor não profissional. E estamos a falar das nossas coletividades, das nossas associações, que dentro de cada região têm um papel determinante no domínio da promoção cultural. Sendo que, contudo, só se podem candidatar associações que tenham na sua vocação específica o desenvolvimento de atividades culturais. Ou seja, não apoiamos associações desportivas, porque o IPDJ tem essa função de o fazer, ou associações com outras vocações que não seja especificamente a cultura ou a arte. Eu também perguntava relativamente ao compromisso da cultura para a Agenda 2030, não é? Que é uma novidade este ano, certo? Onde há primazia a projetos que tenham em consideração a Agenda 2030. Gostava que explicasse um bocadinho melhor essa parte. Nós não vamos dar primazia. Nós introduzimos esta temática este ano porque é uma temática fundamental para as nossas comunidades. E a cultura, enquanto lugar de pensamento crítico, lugar de questionamento, ela própria deve chamar a si a discussão destes grandes temas, porque nos dizem respeito a todos enquanto cidadãos. Este ano nós estamos apenas a majorar projetos que cumpram estes objetivos ou que trabalhem estas temáticas. Isso significa o quê? Todos os projetos que conseguirem provar que estão a trabalhar especificamente dentro destes temas vão ser majorados em 3 pontos. Ou seja, não é um critério de elegibilidade trabalhar ou não estes temas, porque neste momento, a 6 meses, decorridos 6 meses deste ano, há um conjunto de outros projetos que já aconteceram, que têm igual valor e importância dentro das nossas comunidades, que não podem ficar de fora, porque eventualmente não trataram nenhuma destas temáticas. Portanto, este ano só vamos majorar, ou seja, atribuir mais 3 pontos, no caso, para valorizar projetos que trabalham esse tema, que trabalhem eventualmente esses temas. A partir do próximo ano, a nossa ideia é que, dentro dos critérios de elegibilidade, estas temáticas já sejam um critério fixo. Portanto, consideramos este programa como um primeiro alerta para o posicionamento que a cultura tem que efetivamente ter. Esta é, de resto, uma discussão que se vem a realizar há já cerca de 2 anos, essencialmente em Portugal. Têm vindo a ser desenvolvidas várias ações a nível nacional de sensibilização para a Agenda 2030. Várias entidades públicas e privadas já têm vindo a trabalhar este tema. O nosso objetivo é que também o setor cultural não profissional se envolva neste assunto, porque é um assunto que nos diz respeito a todos, enquanto cidadãos, e, portanto, é isso que queremos estimular, é trazê-los para dentro de uma discussão que é da maior importância neste momento. Sim, desde o primeiro programa, desde 2019, que uma das condições base que nós definimos foi o estabelecimento destas redes e destas parcerias no território. Não só porque o estabelecimento dessas parcerias confere escala aos projetos, como também permite que as nossas associações se visibilizem dentro de todo o território. Tendencialmente, no setor cultural não profissional, vamos percebendo que há uma tendência a encerrarem-se dentro dos limites geográficos do seu concelho. Isso faz com que projetos de grande valor cultural e artístico não estejam a circular.
Ora, numa região em que nós precisamos tanto de fomentar a produção cultural e a criação artística, em que precisamos de gerar novos conteúdos para auditórios, para bibliotecas, para museus, é interessante que o setor cultural não profissional também ele próprio se posicione como mais um agente que produz conteúdos culturais no território. E, portanto, desde 2019, que esse é um critério obrigatório em todos os projetos, naturalmente, e a experiência que nós temos tido até agora, ou a análise que fazemos é de que os resultados são muito positivos, porque as associações estão efetivamente a criar outras ligações. Não apenas com estruturas que programam, e falo essencialmente dos municípios, como é evidente, mas também entre estruturas culturais. O intercâmbio entre espaços e projetos diferentes na região, que acaba, no fim, por favorecer todas as entidades e por capacitar, por ensinar a todos aqueles que se envolvem na parceria novas formas de trabalho, novas lógicas, novas relações de trabalho. E, portanto, sendo um critério que existe desde 2019, mostra-nos que é um bom critério neste momento. Não, o valor do ano passado foi um valor que teve um incremento por via do Garantir Cultura, que foi o programa criado, não sei se recordam, pelo Ministério da Cultura, para dar resposta às consequências dramáticas que sentimos no setor cultural por força da pandemia. O ano passado foram 245 mil euros, sendo que destes 245 mil, 70 mil eram estes, que já existiam. Aliás, nós abrimos inclusivamente o PAC+, para juntar o dinheiro, esse dinheiro a mais, e o restante valor veio por via do Garantir Cultura, que foi um programa de apoio específico de emergência nas circunstâncias que estávamos a viver. Portanto, neste momento esse programa não existe, aliás, o programa estava absolutamente condicionado no tempo e, portanto, o que agora está em causa é regressarmos aos níveis de apoio que habitualmente tínhamos, que tivemos sempre desde 2019. Aliás, em 2019, na realidade, começamos com 60 mil euros. Entretanto, pela boa adesão que o programa teve, que não foi esgotado, em todo caso não conseguimos disponibilizar os 60 mil euros, reforçamos no segundo ano para 70 mil euros. Nesse segundo ano já houve uma adesão bastante maior. No terceiro ano, com o Garantir Cultura, por maioria de razão, tivemos um elevado número de candidaturas, felizmente. Este ano pensamos que voltaremos ao índice normal de candidaturas e o valor que mantemos como disponível são os 60 mil euros. É costume ser esgotado este valor? Até este momento, não. Daí a necessidade de continuarmos a fazer estas conferências de imprensa, de tentarmos que o programa chegue ao maior número de pessoas e o vosso papel, imprensa, é determinante nesse sentido. Trabalhamos também com os nossos municípios, enviando toda a informação para os municípios, de maneira a que o maior número de associações da nossa região tenha conhecimento do programa e se candidate. Ainda não chegamos ao momento de conseguir esgotar completamente o valor que habitualmente atribuímos, mas acho que estamos a fazer esse caminho com as nossas associações. 70 mil. E tinha duas questões, que não prende-se com o facto de saber se é possível ou não, como é a questão das redes e das associações se ligarem, se é possível duas associações fazerem uma candidatura conjunta ou mais, para que também essas redes sejam mais fomentadas e o valor do projeto acabe por, eventualmente, ser maior. É possível e desejável que essas redes sejam realizadas. Em todo o caso, cada projeto tem sempre aquele teto máximo de financiamento, ou seja, nós não duplicamos por projeto o valor em função do número de associações. Não, o projeto tem sempre o mesmo valor máximo de financiamento ao nível das despesas elegíveis, mas é critério de avaliação e de majoração da candidatura serem estabelecidas redes dentro da região. Ok. A outra questão prende-se pelo facto de se considera que o valor possa ser um bocadinho baixo para determinados projetos, ou seja, aqui alguns é só apenas 1000 euros,
por acaso tenho conhecimento em 2019 de uma associação da qual fiz parte que nos candidatámos, e para o projeto que nós queríamos, 1000 euros era insuficiente. Acabámos por realizar, claro, Sim. mas se fosse um bocadinho mais alto, Sim, seria mas se candidatou mais agradável. e leu as normas, e eu acredito que o fez, também deve ter visto que um dos critérios de análise destas candidaturas é a garantia de existência de financiamento para além da Direção Regional de Cultura. Ou seja, nós não nos queremos substituir ao território. Nós somos um complemento ao território. E este programa visa, muitas vezes, dar aquela resposta final de apoio financeiro que a Associação não está a conseguir alcançar. Porque é critério de análise, obrigatório em todas as dimensões, a existência de outros tipos de financiamento, seja público, seja privado. A única coisa que não pode acontecer é haver apoio por via do Ministério da Cultura, ou seja, terem um apoio assegurado na DG Artes, que em princípio também não aconteceria porque os não profissionais não se candidatam, mas em todo o caso, terem apoio por via da DG Artes e apoio pela Direção Regional de Cultura. Isso não pode acontecer porque somos a mesma entidade em termos de tutela. Agora, é desejável que as associações encontrem apoios para além da Direção Regional de Cultura. Estas candidaturas não visam cobrir 100% das necessidades do projeto. Nunca visaram, nunca tiveram essa intenção. Não é que não pudesse ser um modelo, mas sendo que o orçamento é o que é, faria com que, em vez de apoiarmos 112 projetos até hoje, conforme já aconteceu, possivelmente tivéssemos apoiado 1/3 das nossas associações. E, portanto, nós assumimos especificamente como um complemento que qualifica e que permite viabilizar projetos culturais e não como o financiamento para o desenvolvimento de projetos. Só uma última questão que é, quando é que o valor, depois das candidaturas serem aprovadas, quando é que pensam que o valor será entregue às associações? No momento em que realizem as despesas, mandam-nos as faturas todas que comprovam que se tratam de despesas elegíveis, por isso é que há uma relação de despesas elegíveis. Quando nos enviam as faturas e é confirmado todo o processo em termos administrativos, nós estamos a falar de dinheiro público, portanto, as regras para entregar dinheiro público são bastante sérias e rigorosas. No momento em que se faz a verificação da documentação, é imediatamente pago. Ok, obrigado. Não posso deixar de referir, em todo caso, porque algumas associações sabem que isso aconteceu, algumas não, sabem todas as que se candidataram, no período de 2020 e 2021, houve a condição particular da pandemia e muitos projetos que foram aprovados não puderam acontecer na íntegra no respectivo ano, porque não havia condições para desenvolver, porque não havia autorização para que os projetos acontecessem. E aquilo que nós fizemos nesses 2 anos, excepcionalmente, foi adiantar o dinheiro com cartas de compromisso que o projeto financiado decorria no ano seguinte. E ficamos muito felizes por tê-lo feito, porque não só garantimos o apoio necessário às associações, como todas elas, de uma forma bastante rigorosa e séria, apresentaram efetivamente os projetos no ano seguinte. Portanto, foi a única circunstância em que houve um adiantamento de verba, porque não podíamos fazer de outra maneira para podermos financiar as associações, e não nos arrependemos de o ter feito, porque todas as associações foram brilhantes na forma como depois executaram o projeto no ano seguinte. Mais alguma questão? Não? Bom, então, resta-me agradecer-vos uma vez mais a disponibilidade, relembrar então que as candidaturas estão abertas a partir do dia 22 de julho até 15 de setembro e que a nossa equipa do Gabinete de Apoio aos Agentes Culturais se mantém completamente ao dispor de todas as associações, também dos senhores jornalistas, naturalmente, para darmos quaisquer outros esclarecimentos e esperar que possamos receber um grande número de candidaturas, mas, sobretudo, candidaturas e projetos com elevada qualidade. Quanto melhor for o trabalho das nossas associações não profissionais, maior é certamente a qualidade de vida dentro dos nossos territórios e é isso que nós pretendemos estimular. Portanto, uma vez mais, obrigada a todos e mantemos-nos em contacto.